Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora, eu recebo muito essa pergunta, então eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre esse assunto, beleza? Então, pessoal, toda vez que eu abro caixinha lá no nosso Instagram, por exemplo, ou até no suporte do nosso curso também, o pessoal manda muito essa mensagem, que é: professor, eu vou fazer um sistema, eu preciso começar ou eu devo começar pelo front-end ou pelo back-end? Qual que eu faço primeiro? Vamos lá. É uma pergunta que eu não posso somente dar resposta para você, até porque essa resposta ela vai depender de alguns fatores. Então, por isso que a gente vai nesse vídeo agora dissecar as vantagens e desvantagens de cada uma das opções para a gente ver e chegar à nossa própria conclusão e, claro, você aprender e conseguir chegar à sua própria conclusão, beleza? Primeiro vamos entender o que é back e o que é front. Então, o que é back-end e o que é front-end. Vamos lá, front-end nada mais é do que a parte do sistema que vai ser interagida pelo usuário. Então, a parte que o usuário está interagindo, geralmente é a tela do site ou a tela do aplicativo, se for um aplicativo, o conceito é o mesmo, tá? Então, o front-end geralmente front-end é a parte que está na frente, ou seja, a parte que o usuário vai interagir, que geralmente a gente está se referindo à interface gráfica daquele sistema, ou seja, a parte visual mesmo. Então, o HTML, o CSS, o JavaScript, enfim, a parte que está aparecendo para o usuário. Esse é o front-end. O back-end é o que acontece por trás dos panos, então é a lógica do sistema, é o processo de autenticação, por exemplo, quando você faz um login, por exemplo, é as consultas ao banco de dados, a desenvoltura do processo para você, sei lá, numa loja virtual, calcular o frete de algum produto, calcular determinados preços, fazer uma caixinha para você, um carrinho de compras, né, por exemplo, enfim, exemplos de loja virtual, por exemplo, né? Toda a parte que acontece por trás dos panos, cálculos, a organização dos dados, enfim, tudo isso tá no back-end, beleza? Então, respondido e entendido essa questão de o que é back-end, o que é front-end, vamos agora falar um pouquinho sobre como começar o desenvolvimento do seu sistema, tá? Então vamos lá. Antes de back-end ou front-end, é primordial que você faça o devido planejamento do seu sistema. Eu não vou simplesmente dizer, quer fazer um sistema? Começa pelo front, ou então começa pelo back. Não. Começa pelo planejamento, porque muita gente, isso acontece muito, tá? Quer meter a mão no código logo, quer começar a desenvolver, e aí, tive uma ideia, vou fazer uma loja virtual. Qual a primeira coisa que o cara faz? Cria um projeto, começa a digitar código. Vou começar pelo front, vou começar pelo back. Tudo bem, beleza, o que você escolher, vamos discutir nesse vídeo aqui agora. Mas antes disso, você precisa fazer alguns planejamentos, tá? Então, durante esse vídeo, eu vou falar para você um passo a passo completinho de tudo que você tem que fazer desde a etapa de planejamento até o sistema finalizado, basicamente, tá? Então, vamos lá. Falando agora sobre front-end e back-end. Vamos falar primeiro sobre o front-end, por exemplo. Então eu vou falar as vantagens de você começar pelo front-end e as desvantagens de você começar pelo front-end. Mesma coisa, vou falar para o back, tá? Então, vamos lá. Uma das grandes vantagens de você começar pelo front-end é justamente essa resposta visual logo no começo do projeto. Fez o planejamento, fez o layout, tá com tudo bonitinho para começar a meter a mão na massa no código? Tá. A vantagem de você começar com o front-end é que, primeiro, se tem um cliente que contratou você, por exemplo, para fazer o sistema, você consegue já no começo do projeto mostrar resultado para ele. Então você consegue mostrar, aqui está a tela que a gente está fazendo, aqui está a parte visual. Então existe um processo que facilita a comunicação quando você faz o front-end primeiro, tá? Esse é um dos pontos, é um dos grandes pontos positivos do front-end. Então esse progresso inicial ele é mais visível, ele é mais fácil de trabalhar. Se você, por exemplo, não tem um cliente, estou fazendo um projeto para mim mesmo, para testar, para brincar, para praticar, etc. Tudo bem. Mesmo assim, esse aspecto visual ele vai dar uma motivaçãozinha extra, porque você está vendo o sistema tomando forma, né? Ele estava só na sua cabeça funcionando, agora ele está começando a tomar forma no mundo real. Isso é bom, isso é motivante, isso é legal, isso é uma das grandes vantagens de começar pelo front-end, tá? Sobre as desvantagens, a gente tem algumas vantagens. A primeira delas, algumas funcionalidades, elas vão depender, por exemplo, de receber algum dado do banco de dados ou de calcular alguma coisa no back-end, por exemplo, enfim. Então, todas essas funcionalidades que dependem de dados, por exemplo, elas vão ficar ou limitadas ou você vai ter que fazer uma API fake ou ter dados falsificados, né? Ter dados falsificados não, ter dados falsos, porque você precisa
desses dados para exibir alguma coisa no front-end, então você vai maquiar esses dados ou vai botar eles em texto mesmo, sem pegar de lugar nenhum. Então, você vai ter essa limitação de funcionalidade quando você trabalha com o front-end. Por quê? Porque você não tem ainda banco de dados, você não tem ainda lógica do sistema funcionando. Então, tudo isso, as coisas que são necessárias para funcionar com isso, vão ficar um pouquinho mais limitadas para você fazer. E a outra desvantagem é que, uma vez que você faz o front-end, aí depois você vai fazer o back-end e você ainda vai ter uma terceira etapa, que é integrar esse back-end que você fez no front-end. Quando você for fazer isso, em 99% dos casos, mesmo com um excelente planejamento, no campo de batalha, sempre as coisas saem um pouco diferente do planejamento, né? Então, você vai ter que fazer o front, depois você faz o back. Quando você for integrar no front, o back no front, você vai ter que fazer adaptações, quer queira, quer não. Você vai ter que fazer algumas adaptações do back-end ou no front-end, enfim, para fazer as coisas comunicarem bonitinho. Então, às vezes, por exemplo, faltou algum dado que não veio do back-end, que eu fiz aqui no meu front, ele dependia desse dado, e não veio esse dado no back-end. Então, eu preciso agora fazer uma alteraçãozinha, adicionar alguma coisa, remover outra, enfim, modificar. Isso sempre acontece. Isso é uma das grandes desvantagens de começar o sistema pelo front-end. Vai ter que ter essa adaptaçãozinha quando você terminar, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre back-end. Então, uma das grandes vantagens de começar um sistema com o back-end, se você já começou, eu já comecei de todas as formas, de trás para frente, de frente para trás, enfim. E uma das grandes vantagens do back-end, de começar pelo back-end, é que, quer queira, quer não, tá? O seu código, a sua lógica do processo, ela vai ficar um pouquinho melhor, mesmo com o planejamento bem feito, enfim, ela ainda vai sim ficar, quando você começa pelo back, ela fica um pouquinho, a lógica do sistema, ela fica um pouco melhor desenvolvida. Por quê? Você ainda não tem a limitação do front, então você ainda não tem que fazer o back pensando em adaptar ele para o front. Você faz o back e depois você vai fazer o front-end para funcionar nesse back que você fez. Deu para entender a lógica? Então, quer queira, quer não, quando você começa pelo back, ele fica um pouquinho melhor, tá? Ele fica mais redondinho, mais bem desenhado, por assim dizer, tá? Isso vai acontecer invariavelmente. E também você consegue dar um foco melhor em segurança, em desempenho, enfim, como você está começando agora o sistema, ainda não tem aquela pressãozinha do deadline, aquela pressãozinha do prazo na sua cabeça, então você consegue, quer queira, quer não, focar um pouco mais nisso. Então, como eu falei, né, o sistema vai ficar um pouquinho melhor desenhado quando você começa pelo back-end, tá? Essa é uma das grandes vantagens de começar pelo back-end. Em contrapartida, as desvantagens de começar pelo back-end são muito fortes também. A maior delas, por exemplo, se você tem um cliente, você não consegue explicar para o cliente o progresso que você está tendo. Tá, beleza, eu posso mostrar relatório, tá aqui, isso aqui, as funcionalidades, a gente fez isso aqui. O cliente não está vendo nada acontecer, ele não está vendo o sistema acontecer. Então, às vezes ela até entende, beleza, eu sei que tem um processo para depois surgir alguma coisa visual, mesmo assim, eu não estou vendo nada. Em outras palavras, tá? E para você que está fazendo um projeto solo para praticar, para, enfim, testar alguma coisa, etc. Mesmo assim também, aquele aspecto de motivação, que o ser humano precisa, quer queira, quer não, de algum grauzinho de motivação para fazer as coisas. Então, como você também não está tendo nenhum retorno visual, às vezes você já tem um layout funcionando, já tem um layout desenhado, mas ele não está ainda funcional, ele não está no mundo real, né? Ainda assim, o aspecto motivacional, ele fica faltando um pouquinho. Você vai precisar de um pouquinho mais de disciplina, você vai ter que gostar um pouquinho mais do projeto, por exemplo, para você manter essa motivação de terminar esse projeto, independente de você não estar vendo retorno visual, por exemplo. Quem gosta muito de back-end não se importa muito com isso, eu adoro fazer a lógica, enfim, então eu tô nem aí pro visual, depois eu faço esse visual funcionar, eu quero fazer a lógica funcionar. Isso é legal, você consegue transformar uma desvantagem, que é para a maioria das pessoas, em uma vantagem para você, o que é muito bom também. Agora, explicado essa vantagem e desvantagem de cada um dos dois, existe uma terceira abordagem, que ela é uma abordagem, eu vou chamar de mista, tá? Não sei um nome padrão para ela, vou chamar de mista, né? Que ela envolve os dois, que é o seguinte: você, depois de planejamento, layout, depois dessa parte documental, né, do projeto, agora que a gente vem para o código, uma abordagem legal que você pode fazer, eu já fiz também, ela é boa também, tá? É você criar uma API mocada. O que é uma API mocada? Você vai criar todos os endpoints, ou seja, todos os endereços de acesso daquela API, você vai criar o back-end
só que os dados e processamento não vão existir. Em outras palavras, você vai criar um robozinho que não processa nada. Ele simplesmente, você diz, me dá a lista de usuários, por exemplo. Ele vai dar uma lista que já é pré-montada, ela não consulta banco de dados, não consulta nada. Então, uma API mocada, um back-end mocado, basicamente é isso, é um back-end falso. Ele tem as portas de entrada de dados, mas ele não tem processamento, ele simplesmente já tem uma resposta pronta. Isso vai facilitar na hora que você criar o front-end, porque você já fez essa API mocada, então você já meio que fez, né, o back-end geral, pelo menos as respostas dele. Depois você cria o front-end, você pode usar essa API mocada para criar o front-end. Então, por exemplo, estou criando uma tela, estou desenvolvendo a tela que lista os produtos. Eu preciso dessa lista de produtos, né? Então, eu consulto essa API mocada e ela vai me retornar a lista de produtos. Depois você faz o back-end. Quando você fizer o back-end, basicamente você vai usar como guia aquela API mocada que você fez, e aí você simplesmente desenvolve a lógica. Essa integração depois do back-end com o front-end vai ficar bem mais fácil de ser feita, basicamente, tá? Que você já fez o back-end, entre aspas, né? Fez o front-end, ele já se comunicou com esse back-end mesmo que falso. Quando você criar o back-end de verdade, o real, ele já vai estar, entre aspas, casadinho, tá? Então vai aceitar esse processo de integração, beleza? Concluindo, e aí eu vou falar um passo a passo bem legal para você, tá? Mas concluindo, tirando a conclusão dessas explicações, cada sistema e principalmente cada desenvolvedor, cada equipe, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma equipe, vai ter uma abordagem diferente para você fazer isso. Então, algumas equipes ou algumas pessoas preferem começar pelo front, porque gostam desse retorno visual logo no começo do projeto. Outros preferem começar pelo back, porque gostam do desenvolvimento da lógica ou acham vantagem em fazer esse processo primeiro no back-end, depois front-end, depois, enfim, integrar os dois. Cada pessoa vai ter uma abordagem diferente. O que eu passei para você são vantagens e desvantagens de cada um com base em experiência, ou seja, com base em alguém que eu já comecei sistema pelo front, já comecei sistema pelo back e já comecei sistema de forma mista, já, enfim, de tudo que é jeito. A grande lição que eu passo para você de, sei lá, 15 anos de programação, talvez, acho que 15 já. Enfim, a grande lição que eu passo para você é o seguinte: nunca começa um sistema pelo código. Vai dar ruim, independente de ser front-end, back-end. Tive uma ideia de um sistema, ou enfim, o cliente me pediu um sistema. Já começa no código. Não faz isso. Faz um planejamento mínimo, pelo menos, daquele sistema para começar, tudo bem? Então vamos lá, ó. Tem um passo a passo bem legal que eu gosto de fazer. É um passo a passo generalista, claro, eu posso aprofundar em cada um desses itens de forma infinita, né? Mas toma como guia esse passo a passo que vai funcionar bem para você, tá? Que é o seguinte: boas práticas, né, de planejamento de sistema. Primeiro, você planeja quais funcionalidades aquele sistema vai ter. Então, literalmente, faz uma lista de tudo que aquele sistema vai ter em termos de funcionalidade. Vai ter um sistema de login, vai ter um gerenciamento de produtos. Eu tenho, se uma loja virtual, por exemplo, o que é que uma loja virtual tem? Ela vai ter, óbvio, o sistema de login, ela vai ter catálogo de produtos, né? Então esse catálogo de produtos ele vai envolver desde a listagem dos produtos, eventuais filtros que você tiver, tudo isso está incluso na funcionalidade catálogo de produtos, tá? Depois você vai ter carrinho de compras, então o sistema precisa ter um carrinho de compras. Depois você vai ter processo de checkout, ou seja, a parte em que o usuário de fato vai fazer o pagamento, né? Então tem uma integração de pagamento aí que você precisa fazer. Depois você tem a gestão de pedidos do usuário, então o usuário precisa saber em que pé anda, né, o pedido dele, isso é importante também. Tudo isso são funcionalidades. Eu nem criei layout, nem falei sobre detalhezinho de cada coisa, só estou listando as funcionalidades gerais daquele sistema. Só isso já vai dar para você uma visão geral muito boa de um sistema, tá? Do funcionamento geral de um sistema. Depois o que é que você faz? Você vai em cada uma dessas funcionalidades, e você vai aprofundar um pouquinho mais. Então você vai falar como é que ela vai funcionar, os detalhes de funcionamento, por exemplo, de produto. Você vai dizer lá mais ou menos, todo produto tem um título, ele tem uma imagem, ou ele tem uma galeria de imagens, né? Várias imagens, tem uma descrição, tem um preço, enfim. Você vai desses detalhezinhos básicos de funcionalidade. Depois você pode fazer os diversos diagramas que existem aí, então não pira nisso não, tá? Não faz todos, porque tem que fazer 15 diagramas diferentes de caso de uso de caso, UML, diagrama de banco de dados, diagrama de classe, diagrama de, enfim.
não pira muito nisso não, tá? Mas faz um planejamento, faz o que é necessário. Como eu falei, não tem como aprofundar em cada um dos itens, mas é um passo a passo geral, tá? Funcionalidades, depois aprofunda um pouquinho em cada uma delas, dizendo mais ou menos como é que vai funcionar o processo. Depois você faz o layout. Ah, você que vai fazer, é um designer que vai fazer? Não importa, porque tendo esses dois passos iniciais, o próprio designer ele já vai ter muita informação boa para fazer um layout bem feito com base naqueles requisitos, naquelas funcionalidades, tudo bem? Tendo esse layout desenhado, não quero fazer ou não tenho como fazer o layout completo desenhado, isso aí ainda está sendo feito, eu preciso já adiantar o sistema. Tudo bem, as funcionalidades já estão descritas, então você já consegue meio que fazer alguma coisa, inclusive no front-end, tá? Depois você vai dando uma adaptada, enfim, não é o melhor caso. O legal, o perfeito, o mundo perfeito seria se eu já ter o layout completamente desenhado e aí você consegue focar no código. Isso é muito bom, tá? Então, planeja banco de dados. Isso é legal, tá? Planejar banco de dados porque vai dar uma ideia geral para você, não só dos dados que você tem disponíveis para fazer o front-end funcionar bonitinho, como também os dados disponíveis para o back-end. Então, mesmo que você vai começar pelo front-end, tendo um banco de dados planejado é muito legal, tá? Confia em mim, que eu já fiz sistema sem planejar banco, já fiz sistema planejando o banco e é bem melhor quando você planeja o banco, tá? Mesmo que você comece pelo front-end. Depois, você pode fazer, aí você escolhe a abordagem. Começar pelo front, pelo back, vou fazer uma abordagem mista. Se for a mista, por exemplo, você pode fazer uma API mocada, depois você faz o front-end, depois você faz o back-end e depois, por fim, integra tudo, fica bem bonitinho o sistema, enfim, tudo isso com testes, né? Então, back-end, você faz os testes dele, front, os testes dele, enfim. Depois você vai para a parte de finalizações, né? Então, fazer ajustezinhos aqui e ali, fazer testes, enfim, colocar no ar, por exemplo, para testar no ar, mandar para o cliente, enfim, aí tem todo o processo de entrega, beleza? Conseguiu aprender alguma coisa legal sobre esse vídeo? Conseguiu discernir como começar por o front, pelo back ou uma abordagem mista, por exemplo? Então, se isso te ajudou de alguma forma, eu convido você a, primeiro, comentar aqui embaixo qual que você prefere, se você prefere começar pelo front-end, se você prefere pelo back-end, você pode listar vantagens e desvantagens, eu vou ler todos os comentários, tá? Não prometo responder todos, mas eu prometo ler todos esses comentários, beleza? E também, claro, se inscreva no canal, porque eu vou estar postando vídeos a todo momento com várias dicas de desenvolvimento, de carreira, freelancer, enfim, várias coisas bem legais nos próximos dias, beleza? Então, maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais, valeu!